Bom dia para vocês, graça e paz seja a todos vocês que estão comigo neste canal. Hoje nós vamos estudar o Salmo 18, que tem 50 versículos. E olha que lindo e maravilhoso é Davi, ele faz uma declaração de amor. Ele declara quem Jesus é para ele. Que essa seja a minha, sua, nossa oração. A mesma oração que Davi fez. Nós vemos ele adorando, né? O salmista adorando publicamente, o salmista louvando a Deus por livrá-lo de todos os seus inimigos, incluindo Saul, que o perseguia. E ele considera a sua vitória uma recompensa de Deus ao seu modo justo de viver. E ele, no verso 1 e no verso 2, amados, ele fala assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Maravilhoso, irmãos. Ele faz declarações maravilhosas a respeito desse Deus soberano, né? Ele se deleita em Deus. Davi, ele se expressa de uma forma profunda, ele expressa o seu amor profundo pelo Senhor. Na angústia de Davi, ele clama ao Senhor. Davi, ele é ameaçado de morte e ele clama ao Senhor por ajuda. E nós vemos aqui o livramento de Davi. O Senhor chega através do poder do braço, da mão direita dele. E ele socorre a Davi, dá livramento a Davi. E nós vemos aqui, nesse salmo, do versículo 7 até o versículo 15, através de metáforas, né? Ele é tipo um poema, né? Davi, ele descreve aqui para nós a vinda do Senhor para resgatá-lo. Fala da sua aparência, fala que é fumaça e fogo saindo da sua boca, densa escuridão o envolve. Aí ele fala que seres angelicais o acompanham. Então, as ações, nós vemos também aqui as suas ações. Quando o Senhor chega para socorrer Davi, ele abala a terra, ele diz, estremece as montanhas, ele se move em granizo e brasas chamejantes, ele troveja dos céus, ele atira as suas setas e espalha os seus inimigos, ele revela a terra e o mar. E o Senhor, então nós vemos aqui o Senhor socorrendo Davi. O Senhor age para salvar Davi, ele o salva, diz o texto, né? Do capítulo 18, do versículo 16, o versículo 19, o 43 e o 49, o Senhor o tira das águas profundas e o leva a um lugar seguro. O Senhor faz governador de todas as nações. E ele o recompensa. Davi considera essas boas coisas como recompensas por sua fidelidade ao Senhor. E ele o reaviva. Davi é capaz, pela força de Deus, amados, de derrotar todos os seus inimigos. Assim o Senhor quer fazer conosco, você e eu. E porque, né, Deus, ele mostra o seu amor infalível a Davi e a todos os seus descendentes. E eu creio assim que nós, como descendentes de Deus, filhos de Deus, através de Jesus Cristo, também recebemos força de Deus para derrotar os nossos inimigos. E Deus, ele também mostra a você e a mim o seu amor, a sua, a sua grandeza, o seu poder. E ele, no versículo 50, irmãos, que eu vou ler para vocês. Não, o 49 e o 50. Davi fala assim: Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. E ele diz assim, declarando com a sua boca: Ele, Deus, né? Davi falando, dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Nós podemos também
é declarar: Senhor, tu tens me livrado dos meus inimigos, o Senhor tem, né, me guardado de homens violentos, o Senhor é o meu libertador, eu te louvo, Senhor. Nós podemos orar como Davi orou. Nós sabemos, amados, que nós devemos colocar a palavra de Deus em ação. Pense em vocês, como foi a vida de Davi. Se você não conhece toda a história de Davi, você vai ler a história de Davi, você vai conhecer. E nós sabemos quanto Davi foi perseguido depois que ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel. Ele não foi ungido a rei e já sentou no trono, não. Ele foi tão perseguido, mas nem por isso ele deixou de servir a Deus, de estar na presença de Deus, né? Em adoração. E a confiança de Davi era tão grande em Deus que o Senhor o socorre, né? E Deus age para salvar Davi. Ele o salva. Ele fala aqui nesse salmo que ele o tira das águas profundas, que ele o leva a um lugar seguro e ele o faz governador de todas as nações. E Deus recompensa Davi. E Davi, ele considera que todas as boas coisas que Deus fez a ele como recompensas foi por sua fidelidade ao Senhor. Que você e eu possamos assim, a exemplo de Davi, sermos fiéis, pedir ao Senhor que segure nas nossas mãos para que nós continuemos firmes na nossa caminhada com Deus a despeito de qualquer circunstância ou de qualquer situação. E Davi fala que livrou-me dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários fortes demais para mim, né? Então você e eu temos aqui um exemplo para seguir, deixado para você e para mim, escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia, que é a boca de Deus que fala conosco. Nós temos exemplos de homens e de mulheres de Deus que nem por um momento, sendo perseguidos, se afastaram do Senhor. Declararam com a sua boca que Ele era o seu refúgio, a sua torre forte, o seu castelo forte, né? E a Bíblia fala que ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvos que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Amados, essa é a palavra de Deus para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Salmo 18, 50 versículos. Leia-o. Você vai ver Davi se expressando, cantando as palavras desse salmo ao Senhor, quando Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Amém? Fique com a palavra de Deus no seu coração. Tenha um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus. Amém?